Fala, professor Lucas, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira Médica. É uma honra receber o senhor aqui, uma referência em psiquiatria aqui na nossa região. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Querido professor João, olha, muito obrigado. Muito bom revê-lo, não pessoalmente, como seria melhor, mas é um prazer estar contigo e uma oportunidade interessante de falarmos um pouco da nossa especialidade para os que desejam seguir esse caminho. Perfeito. Professor, então, aqui o nosso objetivo é trazer a realidade das especialidades para a galera conhecer um pouco mais da especialidade no dia a dia mesmo, por quem já está na área, né? E, não tem melhor pessoa para falar sobre psiquiatria do que o senhor, na minha opinião. Só que eu quero, antes de falar sobre a especialidade em si, eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre a sua história, né? Como foi a sua trajetória, o que te levou a escolher psiquiatria? Bom, o João é uma longa história, mas eu vou resumir. Entrei na faculdade de medicina muito por influência de uma irmã mais velha, que é médica, que é uma pessoa que eu admiro muito, e por interesse pela área, né? Aquela decisão que a gente tem com 18 anos de entrar num curso, talvez a gente, quem não tem um médico de convívio direto, não tem muita noção. Minha irmã mora longe. E aí, na faculdade, eu me interessei por tudo. Eu acho medicina muito interessante, né? Aventei a hipótese de fazer tudo, né? Mas o encontro com a psiquiatria, ela foi precedido, né, no meu caso, pelo encontro com a psicofarmacologia, com a farmacologia. Eu fui monitor de farmacologia e, assim, me encantava aquela ideia de alguma forma, manejar sentimentos, manejar pensamentos, né? Estou falando assim amplamente, para o bem e o impacto que ele tinha na vida das pessoas. Então, na psicofarmacologia houve uma semente plantada, e aí, quando passei no rodízio de psiquiatria, foi arrebatador. Em resumo, eu vim de um pensamento mais de neurociência, mas eu sempre tive um flerte com as humanas. Eu acho que a psiquiatria harmoniza muito as ciências humanas com as ciências médicas. Eu costumo dizer que, para nós, todos os livros são didáticos, até os paradidáticos são didáticos. Você vai ler Machado de Assis, está estudando psiquiatria. Então, foi esse o encantamento. Mas eu te confesso que foram lutos difíceis, por exemplo. Até hoje eu tenho um flerte com a cardiologia, os meus alunos conhecem, e em algum momento, isso, eu acho que muitos dos espectadores aqui, dos telespectadores, vão ter essa dúvida. Psiquiatria ou radiologia? Né? Eu já vi muitos alunos com essa dúvida. Parece uma dúvida meio estranha, mas eu já vi alguns. Mas tem que ter uma separação, tem que lidar bem com o luto. E foi assim, né? Hoje eu estou muito tranquilo, acho que foi uma escolha também num cenário da gente mais jovem, sem conhecer tão bem a especialidade, por isso a importância desse podcast, né, para que a escolha seja mais assertiva. No meu caso foi, e resumidamente foi assim que eu fui parar na psiquiatria. Que legal. É interessante essa história, né? E eu sempre falo que esse mal de gostar de tudo é mal de gente inteligente. Viu? Se a pessoa, eu gosto de tudo. Pô, pode olhar que essa pessoa é inteligente. Essa galera que é inteligente gosta de tudo, rapaz. Isso é muito frequente. É quase patognomônico esse sinal aí. Mas eu queria te perguntar, Lucas, depois que você entra na especialidade, na residência, como costuma ser assim, como é a residência? Porque é um mundo que a gente tem contato na faculdade, sim, mas eu imagino que tenha muita coisa nova ali, né, em termos de lidar com mais intensidade, com os pacientes diferentes e tudo mais. Tem pacientes que psiquiatra vai lidar quase que exclusivamente, né? Como é que é essa chegada na residência, essa adaptação à residência de psiquiatria? Muito boa questão. Olha, a residência de psiquiatria, eu acho que muitas são assim, ela é muito heterogênea, depende muito dos serviços, né? Então, é interessante que o postulante à residência conheça as peculiaridades do serviço, mas todos são bons, né? Por exemplo, minha história foi de entrar numa enfermaria no Hospital Juliano Moreira, aqui em Salvador, que é um cenário onde você tem pacientes de muita complexidade, né? De muita complexidade psicossocial e também de transtornos mentais mais graves. Mas aquilo não resume na psiquiatria, é uma parte muito importante, né? Então, vou contar um pouco da minha história e falando mais ou menos como é outros locais. Lá no Juliano tem a enfermaria, a gente, desde muito cedo, também tem os ambulatórios, que basicamente o cenário
em que a maioria dos psiquiatras trabalham, né, em consultórios, ambulatórios, ou o CAPS. O CAPS é uma história complicada, mas enfim, no sentido dessa mix ambulatório com assistência secundária, né? Mas em que existe uma mesa, mesmo por meu consultório aqui não tem mesa, mas existe um atendimento direto. Esse é a vida da maioria dos colegas depois da especialidade. Durante a especialidade, se trabalha em enfermarias, em ambulatórios específicos. Tem locais que têm ambulatórios específicos por doença, outros são gerais, todos são bons, né? E a partir daí você entra nas sub-áreas, né? As sub-áreas da psiquiatria, que tem a psiquiatria da infância e adolescência, que pensando em mercado, né? Que pensa em mercado, é importante no nosso algoritmo mental de decisão pensar em mercado. Um mercado muito bom, porque tem crescido cientificamente, as pessoas têm se preocupado cada vez mais com a saúde mental das crianças. Tem a medicina do sono, medicina do sono é uma sub-área que faz parte de várias áreas da medicina. A psicogeriatria, né, que é uma interface entre a geriatria, a neuro e a psiquiatria, que é uma área que, por exemplo, eu fiz prova de titulação e trabalho bastante com isso. A psicoterapia, né, durante as residências, né, eu comecei na UERJ, por exemplo, antes de vir para o Juliano Modelo. Lá na UERJ, existia, na época, muito tempo atrás, uma força das psicoterapias, principalmente da psicanálise, nos primeiros anos, né, uma carga horária mais destinada a isso. E o Juliano, naquele momento, era uma psiquiatria mais biológica, talvez por isso a minha escolha, não sei. Mas hoje também tem uma boa estrutura de estudo de psicoterapias, nesse caso do Juliano hoje, principalmente a psicanálise. Então, eu acho que é mais ou menos como a radiologia, né? Você vai rodando em vários locais que são conectados, eu acho que os conhecimentos se conectam. É uma degustação, eu costumo dizer que a gente também, mais uma vez, decide por muitas variáveis que não dá para a gente falar aqui. Mas acaba se identificando com uma coisa, né, ao longo da residência. E por coisas que a gente nem entende bem, às vezes, né? A gente vai ouvir, enfim. Mas são essas. E um lado, só para finalizar, de áreas que tem em todas as residências, está na matriz de competência, todas as que eu falei tem na matriz de competência que devem existir, que é a interconsulta psiquiátrica, que é o psiquiatra no hospital geral, e a psiquiatria forense, que é a relação da psiquiatria com a justiça, em resumo. Em relação à carga horária, costuma respeitar 60 horas? Costuma ultrapassar? Costuma ser algo que a pessoa consegue, sem perder qualidade de estudo, conciliar com o plantão para poder se manter? Como é essa dinâmica do residente de psiquiatria? Então, eu acho que, em resumo, fazendo uma média de todas, algumas são mais rigorosas, umas dispensam mais tempo para o residente se preparar para fazer as aulas, como qualquer residência, e especialmente em psiquiatria. A gente faz muitas aulas e discute casos clínicos, né, para os preceptores. Então, eles costumam respeitar na maioria dos locais. Na maioria dos locais. Varia de residência para residência. O que faz sentido, né, porque muito do nosso treinamento não é como o cirurgião, que tem muitas vezes tem mais repetição, né, de operar, então a gente tem que ler muito. Então, fica uma dica, assim, para quem pensa em fazer psiquiatria, tem que ter um flerte com a leitura. Hoje está tudo muito facilitado, né? Você pega um videocast, vai ouvindo aula do professor João aí no carro, então, na nossa época, João, era menos, assim, né? Assim, era muito papel e olho mesmo. Mas isso também ajuda muito, vai ouvindo no seu carro aí, ajuda esse tempo livre. Então, eu acho que esse tempo livre da gente, da psiquiatria, é devido, inclusive, porque a carga de leitura é muito grande. É isso mesmo. Não, para mim a residência ideal na minha cabeça, ela tem que dar um tempo para a pessoa estudar, né? Não tem como. E a maioria das pessoas acaba tendo que conciliar também, que quando a gente sai da faculdade, geralmente a gente está sempre... Ninguém quer depender mais dos pais, né? Ninguém quer... Então a pessoa sempre tenta fazer uma conciliação, e quando a residência ela respeita a carga horária, costuma ser mais fácil fazer essa conciliação sem você sacrificar a qualidade do teu treinamento. Então, eu vejo com muito bons olhos as residências que não extrapolam tanto, embora eu sempre falo, cara, se a sua residência extrapola e é boa, continue, cara, porque se você não queria viver isso, você não devia nem ter entrado. Então, não, agora, depois que você já está dentro, não tem mais o que reclamar. Vai agora, faz tua formação aí, não tem para onde correr mais, não. Bom, em relação acho que você acabou falando já sobre
sub-áreas de atuação, você já acabou falando isso, e falou um pouco sobre mercado de trabalho. Eu vou combinar duas perguntas aqui, que eu acho pertinentes, que é o seguinte: se você estivesse escolhendo hoje residência, o que você estaria mais atento para verificar se o serviço tem? E como você vê o mercado hoje da psiquiatria como um todo, né? A inserção desses novos psiquiatras no mercado depois que terminam a residência, como é que hoje tem sido isso? Ótimas questões. Eu acho que as coisas se conectam, né? Até sobre a questão anterior, é muitas vezes possível dar plantões, a maioria dos residentes consegue. Os plantões de psiquiatria eles têm uma característica diferente. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas é possível, via de regra. Óbvio que eu, enquanto preceptor, que ainda sou desde que terminei a residência, sugiro que se dedique plenamente aos estudos. Não olhe o meu passado. Isso não é autorização para você, residente do Dr. Lucas, dar mole na residência, viu? Senão você está ferrado. Quando chega no plantão sem dormir, a gente já percebe. Não dormiu à noite, não vai funcionar bem, porque não dormiu porque estava trabalhando eventualmente. Mas assim, a gente sai com dívidas, fiéis, independência financeira. Então, eu acho que para escolher, voltando à pergunta, essa pergunta de agora, eu acho que ver se a residência realmente tem a sua filosofia, o ensino, e não tocar serviço. Bom, existe um quê disso em todas as residências. Né? A gente sabe da realidade do nosso país. O residente, muitas vezes, é mão de obra. Isso é quase que em todo lugar. Mas o quanto for possível, porque são 3 anos na psiquiatria, mais um ano de área de atuação, como qualquer área, que é muito rápido. Você piscou o olho e passou. E o que puder absorver, eu acho que vai te nortear para os passos seguintes, melhor. Né? Então, tinha um ambulatório muito legal de transtorno bipolar, numa interconsulta psiquiátrica em que há uma presença da preceptoria e você entenda a dinâmica do psiquiatra no hospital, por exemplo, você vai poder escolher com mais segurança se vai seguir aquilo ou não. Então, eu acho que seria, claro, a graduação, o lápis dos preceptores, a possibilidade de acesso às tecnologias, a psiquiatria hoje também se relaciona muito até com a própria radiologia, né? Enfim, mais do que no passado, eu acho que são pontos assim que são importantes. Em relação ao mercado, naturalmente, com o aumento da incidência dos transtornos mentais, a gente vive num mundo de muito trabalho, a gente vive num mundo de muitas demandas, né? Enfim, falávamos aqui antes da abertura do vídeo da internet, então, e também de rastreio, de melhor diagnóstico, as pessoas entendem mais que estão em sofrimento e que isso é passivo de intervenções, aumentou o mercado na psiquiatria. Então, a psiquiatria que ele faz hoje saiu da residência. A primeira coisa, vai dar plantão e pronto atendimento, né? Em Salvador, existem vários pontos de atendimentos particulares na nossa cidade, por exemplo, e 3 públicos, e que está sempre precisando de pessoas para trabalhar. Tem UPAs que tem psiquiatra em Salvador, são 2, devia ser todas, né? São 2. Então, existe esse mercado de emergência, para quem gosta de medicina de emergência e psiquiatria, que também é uma coisa que é muito comum nesse mercado. Existem os CAPs, que o psiquiatra, CAPs 1, 2 e 3, ele tem espaço, existem as clínicas privadas, você pode ser assistente de internação, as interconsultas, perícias psiquiátricas, perícias trabalhistas, você pode ser assistente técnico, é uma área que tem muitos desdobramentos. E tem a fina flor da psiquiatria, que é a psiquiatria geriátrica, e eu sou suspeito a falar, porque eu gosto muito dessa sub-área e me dedico muito a ela, que trabalha com essa questão do envelhecimento, da finitude, enfim, é bem interessante. A gente aprende todos os dias com esses adultos aí com muita experiência que tem na vida. Show de bola. Bom, professor, como é a inserção do residente, o residente não, né? O cara que é recém-psiquiatra, como que ele costuma se inserir nesse mercado? É mais já indo direto para consultas, é mais plantão, ele consegue ter uma possibilidade assim, de ascender para consultas particulares, ou no início é mesmo plano de saúde? O quanto ele pode imaginar que costuma ser a remuneração média ali no início e depois que ele tiver estabelecido? Como é essa dinâmica pós-residência? Muito boa questão. Eu acho que, vou dizer, na média, os alunos terminam a residência, começam atendendo convênio de saúde
em plano de saúde, para os que vão para ambulatórios, que geralmente são ligados a clínicas, alguns empreendem, abrem o próprio consultório. Acho que tem vários caminhos. Eu acho que aí, por exemplo, não tenho expertise para isso, aulas de empreendedorismo podem ser úteis, né? Para sair um pouco dessa regra. Mas, via de regra, é isso. Plantão, até para quem gosta de consultório. Algumas pessoas não gostam dessa vida de consultório, que é uma vida mais rotineira, assim. Podem fazer concursos públicos, se dedicar a concurso de médico legista e etc. Concurso para psiquiatra, que tem várias esferas. Mas, basicamente, plantão e consultório. Mas tem alguns alunos, sabe, que começam com uma consulta com valor social, não se associam à seguradora de saúde, que também é um caminho interessante. Tem vários caminhos, mas eu acho que talvez um suporte, se sua equipe tiver, o João, para dar um curso para essa galera fazer. Eu falei o padrão, mas aí eu acho que tem ex-alunos que foram para a internet, eu conheço que atendem, fizeram propaganda e estão com o valor agregado na sua avaliação alto e bem, talvez trabalhando menos, podendo cuidar mais da sua própria saúde, enfim. É algo que a gente tem que pensar. Mas geralmente é isso. Emprego tem. Não é uma especialidade que você sai e fica sem opção. Não consegue trabalhar com ela, né? A pessoa consegue trabalhar na própria especialidade. Sem dúvida. Com RQE, você vai ser captado ou até cooptado aqui por muitas clínicas. Sim. Em relação a isso de rede social e tal, hoje, de fato, as especialidades clínicas no geral, mas algumas em especial, como a psiquiatria, na minha opinião, tem um potencial da pessoa realmente já terminar a residência bem inserido no mercado, digamos assim, porque, imagina, o professor Lucas falou aí, são 3 anos, geralmente mais um ano de área de atuação. Se você começa no teu primeiro ano de residência a trabalhar a sua rede social relacionada à psiquiatria, 4 anos de trabalho de rede social, quando você terminar a sua residência, sua especialização, você já tem uma audiência, uma clientela ali significativa, potencial, né? Então, realmente, assim, hoje, para quem tem disposição para se dedicar, porque é um negócio que não parece, mas, rapaz, suga uma energia importante, viu? Para quem tem essa disposição, é um caminho interessante de se abordar. Assim, todo mundo que tem a disposição deveria, na minha opinião, fazer, né? Hoje é a vitrine. A vitrine é a rede social. E é isso, né? A gente tem, pior que a gente tem sim um negócio para ajudar o pessoal aí nessa página de empreendedorismo, mas eu não vou fazer propaganda aqui não. Quem quiser depois procura lá que vai achar em algum lugar. Eu não sabia. Eu sei que você é proativo, assim, de captar essas lacunas do mercado. Eu, como sou o espírito da especialidade, mais idoso, mais devagar, assim, nesse sentido, não que idosos sejam devagar, né? Eu enquanto mas brincadeiras à parte, foi intuitivo, assim, eu acho que sim. E olha, exemplos, professor João, temos, assim, ex-residentes que estão bem, fazem um trabalho bem, não pode, às vezes, eu sempre digo, siga na rede social, mas siga-se atualizando e tal, e esses que eu estou dizendo se atualizam cientificamente, fazendo um bom trabalho e ganhando bem, enfim, isso aí. Professor, última pergunta, assim, claro, antes de eu perguntar se tem alguma consideração final, mas assim, a maioria das especialidades clínicas que a gente tem conhecido aqui, né, as especialidades não procedimentais, geralmente a pessoa termina ali a residência com a média assim, de remuneração de por volta de 20 mil, e aí depois de 10, 15 anos consegue pensar em uns 30, 40. A psiquiatria está nessa faixa aí, ou você acha que é diferente disso? É isso, você falou, passou vários exemplos na minha cabeça de colegas, eu acho que sim, mas dependendo dessa visão de mercado, de criar valor agregado, certamente pela demanda, né? E aí tem um viés que eu acho que a pessoa tem mais do que as outras, desse aumento de demanda, eu acho que dá para o indivíduo, a depender também das horas que ele se dedica, até um pouco mais do que a média, porque é uma situação ímpar, assim, excesso, não é um excesso, mas talvez a demanda devida. E tem muito poucos psiquiatras, eu diria, eu estou chamando de psiquiatra quem faz as vias formais de prova de título residência, ou seja, psiquiatras com RQE hoje. E o mercado está expandindo para colegas que farão a prova de título no futuro, a residência, mas que já estão trabalhando. Quer dizer, isso é a prova
de que é um campo a ser devastado assim, para os que pensam em talvez sair dessa média, né? Com certeza. Eu vou falar a minha impressão subjetiva, você confirma ou não, tá? A minha impressão subjetiva é que psiquiatria, dentre as áreas clínicas não procedimentais, está entre as melhores. Por quê? Porque eu enxergo na psiquiatria, e isso eu não estou falando para te agradar, não. E se não fosse, me fala também. Eu enxergo na psiquiatria, dentre as áreas clínicas, talvez uma em que as pessoas costumam, com maior facilidade, estabelecer o valor delas na consulta particular. Eu vejo bastante gente assim que às vezes não está nem com tanto tempo de atuação, já cobrando caro caro, eu digo assim, 300 ou mais pela consulta, diferente do que eu não vejo isso acontecer com essa facilidade para a pessoa que faz uma cardio, um endócrino e tal. Na psiquiatria eu tenho essa impressão que o pessoal costuma conseguir se posicionar dessa forma mais cedo, talvez por ter menos especialistas mesmo, ou talvez porque, não sei, eu não sei realmente, pela demanda. Essa impressão minha, você acha que é verdadeira ou está enviesada aí de alguma forma? Eu acho que é verdadeiro. Eu acho que, como estou no hospital geral, trabalho como interconsultor, então estou sempre em contato com outros colegas, dá para te dizer que é uma impressão verdadeira. Agora, só um adendo, eu me lembrei de uma coisa importante. Outro ponto da psiquiatria, que chamam de psiquiatria intervencionista, eu não gosto muito desse termo, porque a psiquiatria é uma só. São os procedimentos em psiquiatria. Hoje existem alguns procedimentos, existem outros sendo estudados, né, como tratamentos para depressão refratária, não vou falar droga, né, com moléculas de ação inovadora com relação aos 51 outros antidepressivos que a gente tem por via venosa e subcutânea. A UST, estimulação magnética transcraniana, estimulação nervo vago, entre outros, em psicogeriatria também. Legal. Então, a psiquiatria, eu acho que nos próximos 10 anos tende a ter esse viés, esse lado de procedimentos ainda mais intenso. Aliás, é um local que hoje a gente tem colegas que só trabalham com isso. Né? Vai melhorar, então. Ó, assim, vocês estão assistindo, estou querendo estimular vocês a fazerem psiquiatria, não, até porque eu acho que a rádio é a melhor de todas, mas dentre as áreas clínicas, realmente, se você gosta de psiquiatria, se você tem o perfil, porque eu não acho que é para todo mundo, vou até perguntar isso para o professor Lucas já. Se você tem o perfil, é uma área que é bem interessante. Assim, se você está entre áreas clínicas e psiquiatria, rapaz, se você tem um perfil, eu gosto muito da área da psiquiatria, sem brincadeira. Professor, queria perguntar para finalizar assim, primeiro essa pergunta que eu ia fazer, se você acha que tem um perfil de médico que seria mais adequado, ou se teria algum perfil de médico que não seria adequado fazer psiquiatria, e os pontos que você considera fortes e fracos na especialidade. Boa pergunta. Eu acho que é possível se... A decisão nunca é perfeita. Eu já falei aqui do meu luto com a cardiologia, né, que eu ainda flerto. Vou fazer um curso de eletro de novo. Não vai ser, nunca vai ser tranquilo, na maioria das vezes. Né? Mas eu acho que o perfil é de quem se adequa a alguma dessas questões que a gente falou, que se vê fazendo aquilo por muito tempo. Eu acho que, a priori, uma premissa interessante é ouvir, né? Saber ouvir, porque é uma área cujo o ouvido tem que ser muito atento, gostar de gente, tudo, né? Mas assim, psiquiatria talvez mais, assim. E bom, eu acho que se dedicar a essas premissas básicas, assim, sabe? Gostar de ouvir histórias com um olhar científico, né? Não é lendo um livro, um romance, assim, com um olhar técnico e também com, talvez isso mais do que em outras especialidades, né? Um conhecimento, uma capacidade, uma tendência a querer entender o ser humano por completo, né? Desde os vieses sociais, espirituais e tal, eu acho que é uma área interessante, né? E eu já falei da leitura. Mas não tem um arquétipo, assim, um protótipo. Eu acho que o indivíduo ele pode se moldar desde que aquilo esteja dentro das suas capacidades. É importante também que o psiquiatra, como todos nós, se cuide, né? Fazer psicoterapia não é regra para todo residente de psiquiatria, não é regra. A maioria dos residentes que eu conheço não fizeram. Mas pode ser útil também, eu acho que ajuda, além do crescimento pessoal, na execução do
do trabalho, né? Os pontos difíceis, por exemplo, não valorização pelos convênios, por exemplo, né? O convênio valoriza o psiquiatra, que o psiquiatra veja o paciente em 15 minutos, paga o valor com todo respeito aos cabeleireiros, assim, são profissionais, mas eles pagam um corte de cabelo, enfim, é muito pouco, né? Tudo que tem aqui, de novo, minha ressalva aos cabeleireiros, que é uma arte, inclusive. Eu fiz essa comparação porque eu vi hoje de manhã, aí foi intuitivo, não sei Sim. isso da vida, né? Hoje tem que tomar cuidado, mas enfim, esse é um ponto muito negativo que eu acho para o segurado, inclusive, né? Outra questão, a ausência de procedimentos para quem gosta também de ter fazer procedimentos é uma coisa que existia, mas acho que agora está mudando, e não tem mais não, psiquiatria é bom demais, só isso. Tá bom. Professor, obrigado pela participação, acho que foi bem esclarecedora. Se você tiver alguma dúvida que o professor Lucas não falou, que eu não trouxe aqui, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai, na medida do possível, responder. E é isso, se tiver alguma consideração final. João, só agradecer mesmo pela oportunidade, são queridos, seus ex-alunos, que foram alunos meus também, né? Gostam muito, eu acho que você tem feito um trabalho interessante e valorizado muito a radiologia, e a gente tem que fazer isso, né? Mostrar que nossas especialidades são boas, para isso também entrar no algoritmo mental de escolha dos colegas. E, por fim, além do agradecimento, de agradecer por mais coisas, eu queria só fazer um merchanzinho do livro nosso aqui, ó. Tive a honra de participar desse livro com 2 grandes mestres. Olha, a psiquiatria ocasiona, às vezes, realiza sonhos. Eu tenho dois grandes mestres. O Dr. Teng Sheitung, que é o indivíduo que mais conhece psicofarmacologia que eu já tive acesso, que eu já conversei, e o professor Leonardo Baldassara, professor há mais de 20 anos, um cientista ativo e, enfim, a gente pôde trabalhar junto nesse livro. E a psiquiatria, assim, eu sou um neófito perto desses caras e eles me acolheram. A gente fez um trabalho legal, eu recomendo que todo mundo possa adquirir aí e fazer bom proveito. Muito bom, vou divulgar lá. Valeu, João, obrigado. Obrigado, senhor. Pessoal, até a próxima. João, valeu.